começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu trago aqui uma pessoa do Jiu-Jitsu, o professor Davi Rodrigues, o Borracha, né, Borracha? Tudo bom com você? Davi Rodrigues é até um nome não comum nos dias de hoje, né? Muito mais o Borracha. Mas eu agradeço o convite, eu agradeço a todos vocês da TV Polo. É sempre uma honra a gente poder estar falando da nossa modalidade, principalmente do crescimento do jiu-jitsu dentro da nossa cidade e as nossas revelações. É um prazer estar aqui com você, Carlos. Obrigado. Cara. É muito legal ter você aqui, até para a gente conhecer um pouco da sua história, né? Dentro do jiu-jitsu, que todo mundo tem sua história, né? Verdade. E nem sempre a gente começa na modalidade que a gente pratica hoje. Você começou no jiu-jitsu? Na verdade, não. Na verdade, não. O esporte, ele sempre veio de forma casual no meu dia a dia, mas nunca foi um divisor de águas como foi o jiu-jitsu. E por incrível que pareça, né, não faço acepção e não levanto qualquer bandeira significativa. Eu acho que o esporte, de modo geral, ele é um divisor de águas, é aquilo que a gente falava nos bastidores. E ele deve ser apoiado independentemente se você joga peteca, né, ou se você faz a utilização de artes marciais. O esporte, ele, para mim, e ele dentro do que eu entendo hoje desse conceito, ele acaba sendo um diferencial para dentro da sociedade. E na minha vida não foi tão diferente. Ele sempre foi um parâmetro em determinados momentos e ele me auxiliava em algum momento na questão disciplinar. Na minha infância, quando sempre eu tinha a oportunidade de conhecer algumas modalidades, pela curiosidade dos grupos, né? Ou do grupo de escola, ou da turminha que estava com a gente no dia a dia, aqueles que frequentavam ali o mesmo ambiente que a gente dentro dos nossos bairros, sempre tinha um esportista. Sim. E sempre tinha um cara, né, dentro desses esportistas que foi referência. O mestre André, né, falecido do Karatê, foi uma das meus primeiros momentos que eu tive a oportunidade. Logo em seguida, Meninos Guerreiros com a capoeira, do mestre Geraldo, Liminha, mestre André. Então tive esse momento de conhecimento até por conta das comunidades em que eu fui inserido na época. Não muito tempo depois eu tive um contato direto e aí foi um momento de mais maturidade. Eu já estava chegando ali num ponto de adolescência e aborrecência, né? E eu sempre fui travesso, né? Minha mãe que diga-se, né? de passagem, sempre fui travesso. O esporte, ele sempre acabou sendo um dosador, né? Me auxiliando ali na questão disciplinar. E quando eu encontrei o atletismo, acho que foi a modalidade a qual eu passei um número muito significativo de tempo. Eu tive o amparo ali do Adilson na época, do Índio também, já era o término ali do professor Dick, né? Mas foram momentos muito bem vividos. Essa transição de um esporte e uma modalidade para outra, eu costumo dizer que acabou sendo um divisor porque fez com que eu não debandasse para um caminho onde eu vi amigos, colegas e conhecidos se perdendo, né? Então, as espreitas, toda vez que eu pensava em fazer algo errado, o esporte, ele acabava sendo um diferencial. Ele acabou me doutrinando involuntariamente. Então, por isso a importância do esporte para a sociedade. Porque a criança, o adolescente, na fase em que eu vivi, como muitos que provavelmente vão assistir, muitos pais que irão assistir, possam ter esse entendimento do quanto o esporte é importante para dentro da sociedade. Independente se da criança de periferia ou para o menino que mora dentro de um condomínio de alto luxo. A importância do esporte, de modo geral, faz com que a gente tome decisões muito mais coerentes, né? E naturalmente a gente acaba se desviando das coisas erradas que o mundo está aí sempre nos oferecendo, nos ofertando. Até porque o esporte, ele geralmente é um grupo que te acolhe, né? Que só compartilha coisas boas. Muito, muito. Nesse sentido,
Eu acho que nem igreja evangélica é assim. Exatamente. Só quem está dentro do esporte para entender o que a gente está falando agora. Verdade, verdade. Claro que existem as suas tribos, né? E de modo geral, volto a dizer, não estou aqui para criticar ou para apontar A ou B. Mas o esporte, de modo geral, de alto rendimento, a arte marcial, né? Ela se voluntaria nesse propósito. E o que é mais incrível é que, na grande maioria das vezes, é a arte marcial que acaba estando inserida dentro das comunidades. Porque, pelo menos, eu digo que 80%, de 80% a 90% das pessoas que se formam, professores, instrutores e até mestres, têm um entendimento da importância da arte marcial e entende que essa é uma ferramenta transformadora para dentro da sociedade. Isso, e eu sempre falo, nós que somos das artes marciais, a gente acaba percebendo que os melhores profissionais, seja da profissão que for, do médico ao pedreiro, são os melhores quando são os faixas pretas. Aqueles faixas pretas dedicados, formados, eles são os melhores no que fazem fora do tatame. Verdade, isso é fato, a ciência já diz isso, a psicologia aponta essas mesmas atribuições, né? É muito mais fácil, né? Porque nós lidamos diariamente com as adversidades, com os problemas, o peso. E você se colocar à prova. A arte marcial, ela coloca você constantemente à prova. A arte marcial, ela não faz acepção, independente do seu poder aquisitivo, da sua cor, do seu credo, da sua religião, do que você acredita, do que você deixa de acreditar. Você entende, no primeiro momento, que o respeito é o principal fundamento. E o que é legal é que dentro do tatame, às vezes, a gente nem sabe o que a pessoa é fora. Não, né? Às vezes depois a gente fica sabendo que, muitas vezes não, que ela ocupa um cargo. É muito comum, eu falo isso porque hoje eu sou agraciado e eu tenho pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, mas no primeiro momento você olha para a pessoa, você não diz que a pessoa é, né, aquilo. Somos todos iguais ali dentro. Somos todos iguais ali dentro, isso. somos todos iguais. E a parte mais incrível é que essas pessoas, elas têm esse entendimento. A parte mais graciosa da atividade da arte marcial é que essas pessoas, elas se sujeitam, né, a esse tipo de situação. Então, a humildade é o ponto fundamental para quem ingressa na arte marcial. Então, uma pessoa que facilmente é arrogante, prepotente, ela dificilmente terá um futuro dentro das artes marciais. Isso é verdade. Eu posso citar até alguns exemplos. Um camp que eu participei no Rio de Janeiro, nós, os mais velhos, que estavam lá fazendo comida, servindo o pessoal. Estava fazendo tudo nos bastidores, porque a gente aprendeu assim, né? Sim, desde lavar banheiro, né? Isso, varrer o tatame. Desde lavar banheiro, lavar tatame, limpar tatame, fazer mutirões. Às vezes a parte dos bastidores, né? Dos bastidores acaba voluntariamente sendo nossa. E essa predisposição não é algo que fica atribuído. Você tem essa responsabilidade, você tem essa... É na voluntariedade, Sim. né? E parece que eu, pelo menos, me sinto assim. Eu me sinto muito satisfeito e prazeroso quando eu tenho um sentimento de utilidade. E eu acho que essa é a graça que a arte marcial ela acaba oferecendo para você no seu íntimo, né? Você cria um conceito de utilidade e isso não tem preço. Não adianta, a psicologia não consegue te entregar isso, por mais que você se entrega à assistência social, também não consegue te entregar isso. Por mais que você tente qualquer outra coisa dentro desse nosso parâmetro, a arte marcial ela consegue fazer com que isso se torne algo simples, né? Nós nos tornamos proativos, né? Proativos. A gente não consegue ver uma coisa e ficar ausente de ajudar. É isso mesmo. Alguma coisa que está acontecendo. Isso mesmo, é o senso de utilidade. Eu falo com muita frequência, o senso de utilidade. O fato de você se sentir útil, seja dentro de uma situação muito importante ou de pequenos gestos, faz com que as pessoas enxerguem. Eu falo assim, essa pessoa ela é diferente, né? Mas por que ela é diferente? Aí às vezes vai buscar o seu estoque. Não, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele é professor. Mas, deveria ser o contrário. O cara é faixa preta, tá fazendo isso. Existe até, de certa forma, um olhar preconceituoso,
Eu falei, não, pô, mas esse cara está servindo, esse cara devia estar sendo servido, né? E então, é o contrário, né? Tem uma história legal de um mestre que veio aqui dar uma entrevista, ele falou que a primeira vez que ele foi levado pelo pai para o tatame do mestre Shinzato, ele era criança ainda, ele chegou lá, o mestre Shinzato estava varrendo o tatame. E ele naquele olhar de criança, né? Ele não imaginava que aquele era o mestre que ia ensinar ele. Tanto que ele questionou para o pai, onde é que está o professor? O pai, não, o professor é o mestre Shinzato. A gente encontra histórias assim na nossa rotina, no nosso dia a dia, com muita coerência, com muita facilidade. A arte marcial nos dá essa simplicidade. Não tão distante, você abre hoje, graças à mídia, à rede social, para quem acompanha o UFC, para quem acompanha esses lutadores, tem um entendimento, né? O Lyoto Machida mesmo conta isso na história dele, né? Um campeão mundial do UFC, dono de um cinturão. Ele encerra os treinos dele, ele, o pai e os irmãos estão ali limpando o tatame, e ele, no empoderamento que ele tem, facilmente não tinha a menor necessidade disso. E pelo contrário, né? Pelo contrário. Isso, ele incorporou o espírito da essência da arte marcial, da essência que é da essa, arte marcial. Né? Porque, como você falou, existem muitos professores arrogantes. Isso eu conheço bastante, infelizmente. Ah, sim, sim. É como o bom profissional e o mau profissional, você vai encontrar em todos os lugares, cara. Porque alguns às vezes amarram aquela faixa preta na cintura e acham que ali eles estão superiores, seres superiores. E é o contrário, porque é ali que está começando, que depois de décadas que a pessoa vai ver, o caminho era diferente. A gente entende que a pessoa, ela adquiriu uma faixa preta, mas ele não é um faixa preta. Isso, exatamente. Né? É a diferença de ser e ter. Exatamente, ser e ter. Então, esses dias eu brinquei com um aluno, né? Porque, não sei você, mas eu cometi um deslize, até por conta da correria, do cotidiano, eu esqueci minha faixa preta em casa, né? E aí eu coloquei uma faixa branca na cintura, né? E o pessoal falava assim, pô, cadê tua faixa preta? Eu falei assim, hoje eu tô de agente secreto. Hoje eu tô de agente secreto. E aí as pessoas chegam, né? E mesmo eu estando com a faixa branca, as pessoas, professor, posso entrar no tatame? Professor, posso... Então, assim, as pessoas não respeitam a faixa, elas respeitam a sua história, respeitam a sua essência. Isso, se eu estivesse sem kimono, se eu estivesse a paisana, seria do mesmo jeito. Até porque é aquela história de o faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu, né? Que não desistiu, isso é uma verdade, isso é uma verdade. Eu costumo dizer até que é a faixa mais difícil de se conquistar, né? Todo mundo atribui a preta, a coral, eu costumo dizer, tirando, claro, as crianças mais novas, né? Mas a gente, já na fase adulta, eu demorei 28 anos da minha vida para adquirir uma faixa branca. Assim, eu conheço vários que a primeira aula é o maior obstáculo daquela pessoa. É verdade. Aí depois deslancha. Verdade. Davi, a gente está indo aqui para o nosso primeiro intervalo, que o tempo passa muito rápido. Foi rápido. A gente tem bastante coisa para conversar ainda. Foi rápido. Mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Chaveiro Universal Balula, especializado em chaves de segurança para sua residência e para o seu automóvel. Chaves codificadas, cópia de tag para acesso e fechadura digital. Além de tudo isso, você encontra aqui os mais diversos acessórios para sua empresa e residência. Chaveiro Universal Balula, mais de 50 anos de tradição e ótimo atendimento. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulinho Cubatão. Continuamos aqui com o bate-papo com o Borracha, né? Isso mesmo. Professor de Jiu-Jitsu. E conta pra mim, como é que foi o seu início lá no Jiu-Jitsu? O Jiu-Jitsu, ele... Já falei muitas vezes, o Jiu-Jitsu ele foi um divisor de água na minha vida por conta da saúde, né? Eu vim da área metalúrgica, trabalhei na Cosipa, trabalhei na Vale, né? Hoje Iara, trabalhei dentro dessas áreas industriais e eu era aquele pai de família atarefado que encerrava a sua rotina, né? Do seu expediente dentro da empresa, ia para casa e encerrava o meu dia ali na frente da televisão, comendo alguma coisa, estando em família. Em determinado momento do meu dia, uma jornada onde eu ia iniciar onde eu ia iniciar minha jornada de trabalho, eu tive uma crise, até então eu não sabia o que era, eu comecei simplesmente a passar mal,
o carro que me pegou para levar para o trabalho nesse dia, ele parou no Hospital Ana Costa, e aí o médico fez os primeiros atendimentos e relatou, né, que eu estava tendo uma crise de ansiedade, né? E aquele momento ali ele falou assim para mim, ele falou assim, cara, você tem que procurar uma atividade esportiva, você tem que procurar um esporte imediato para você fazer. E nessa época eu tinha alguns amigos em comuns, eu morava aqui morava não, ainda moro no Jardim Nova República, e eu tinha alguns amigos em comuns aqui do Costa e Silva, e um amigo falou assim para mim, meu, por que você não vai fazer jiu-jitsu, né? Falei, pô, eu meio preconceituoso, né? Falei, pô, vou ficar me agarrando com outro homem. A mesma história de todo adulto que chega, seja ele homem ou mulher que chega dentro do jiu-jitsu. É a mesma história, a questão do preconceito e o fato de você se agarrar com outra pessoa. E para mim não foi tão diferente. Cheguei em 2008 aqui no Centro Esportivo, ainda era um projeto social, foi onde começou. Eu conheci o Beto Pernalonga, que foi um cara excepcional, me acolheu com muito carinho. E eu já conhecia ele, o irmão dele, por conta da convivência ali dentro do Costa Silva durante muitos anos. E foi fácil, né? Só que essa questão de condicionamento, eu estava fora do peso, eu estava com pressão alta, eu estava tendo picos com frequência, né? Após isso, até porque não foi no primeiro momento e eu tive várias outras crises até descobrir que eu estava quase num estado de hipertensão. E na época eu tinha 107 quilos. Você tem noção, hoje eu estou com 88. Eu estou meio relaxado, né? Mas naquele momento, eu, uma pessoa de 1,74 m, 1,72 m, 107 quilos era um estado de obesidade, né? E como se não fosse suficiente, todas essas enfermidades constantemente atacando o meu dia a dia. Era ou crise de ansiedade, começo de depressão. Por quê? Porque eu comecei a me sentir mal e ao mesmo tempo eu achava que aquilo, e para quem está assistindo, eu achava que aquilo era besteira. Que depressão, que ansiedade, né? Então eu tinha um preconceito com a própria doença em si que estava me consumindo, né? Então, quando eu vi que não tinha mais para onde ir, eu passava as minhas noites em claro, eu não conseguia dormir porque o sentimento de ansiedade, as mãos esfriando, o coração batendo a mil, muitas vezes nas minhas noites, né? Nas minhas noites eu falei assim, eu preciso procurar ajuda. E aí eu quebrei esse paradigma e optei em ir realmente para o jiu-jitsu. E os primeiros 15 dias foram os piores momentos da nossa vida, né? Eu acredito que os 6 primeiros meses, porque dentro desses 6 primeiros meses eu pensei em desistir todos os dias, né? Mas a partir dali eu passei por uma competição, eu tive uma competição que nem era o auge da situação, eu só queria me experimentar. E eu lembro que quando eu comecei eu tinha 107 quilos e quando o Beto perguntou para mim, quantos quilos você tem? Eu falei 107. E aí eu fui na competição. Eu perdi, claro. Mas o que me chamou mais atenção foi que quando eu subi na balança, para você ver, foram 6 meses. Eu estava num estado tão crítico que eu não subia na balança. Então assim, eu evitava me olhar no espelho, eu evitava tirar uma camisa, eu evitava ir à praia. Essas coisas que faz parte da nossa rotina eram coisas que tinham colocado minha autoestima lá embaixo. Então, quando eu cheguei nesse campeonato, eu vi o peso que eu estava, que o cara falou, sobe aqui. Até então eu não sabia que eram por peso, né? Uhum. Sobe aqui. Eu subi na balança, eu estava com 94 quilos. Tinha me inscrito na categoria de 107, pesadíssimo. E eu estava disputando a categoria quando eu encontrei o cara, quase 2 metros de altura, né? 2x2. Eu olhei o cara, como eu falei, eu perdi, me inscrevi na categoria errada porque não tinha a menor noção. Mas, ao mesmo tempo, eu saí dali radiante, eu saí feliz. Porque eu não mudei minha alimentação, não mudei a minha rotina, a não ser a inclusão do jiu-jitsu todos os dias com dose homeopática. Então, todos os dias eu tinha que estar ali dentro do centro esportivo. E isso, para mim, foi o divisor de águas.
Porque eu não me deparei ao cenário, mas eu passei a ter noites de sono. A minha pressão, ela estabilizou por si só. O meu peso caiu sem que eu percebi. Então, essas coisas fizeram a diferença até aquele momento. Eu falei, eu não posso largar isso aqui, cara. Não posso largar. E o que é legal é que você teve uma experiência que você consegue passar para os seus alunos, porque hoje em dia não é como algumas décadas atrás, que a gente ia para a aula de arte marcial para se arrebentar mesmo, porque não tinha outro... A pessoa ia lá para aprender a lutar, não tinha outro jeito. Tinha outro... Hoje não. Não existia metodologia, né? Não tinha esse negócio, A metodologia era outra. Se você chegasse há 20 anos atrás perguntando para o professor qual a sua metodologia, ele dava... Só quem viveu aquela época para entender. Mas eu particularmente, eu acompanhei a evolução da didática na arte marcial, né? Da arte marcial em geral. Hoje o tatame ele é inclusivo, hoje ele é aberto a todos, não tem idade, não tem sexo, não tem peso. Não, absolutamente. Ele é aberto e a gente entende a necessidade de cada um que pisa dentro do nosso tatame, né? Sim, sim. Hoje você consegue ter um olhar clínico para cada um que adentra. Seja emocional, seja para perder peso, seja para fazer amigos, seja para curar uma depressão. E isso é muito frequente. Nossa. Isso é muito frequente. A gente tem histórias dentro do nosso tatame de sobrepeso, de ansiedade, de depressão, né? Eu acho que a arte, e aí eu volto a pregar novamente, eu acredito, isso não é algo do jiu-jitsu em si, isso é a filosofia da arte marcial. Claro, que desde que seja uma escola séria, desde que tenham professores que tenham um fundamental em cima justamente do entendimento do que é uma metodologia, do que é essa questão de consciência. Esse ponto é importante porque tem professores que têm a mentalidade ainda dos anos 80. Tem. E tem professores que não são professores. Também. Infelizmente, tem pessoas inseridas ali, tem pessoas que são inseridas ali que não têm comportamento, né, que não têm postura, fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Então essas coisas precisam ser notadas, né? E se você é um pai, às vezes você vai incluir o seu filho dentro de uma escola, dentro de uma academia, se você vê esse comportamento, facilmente tire o seu filho dali, procure um outro espaço, procure um outro lugar, porque aquele espaço não vai te fazer bem e não vai fazer bem para a criança também. Isso, aí você falou de metodologia, eu vi que você tem muitas crianças no tatame e tem professor que não entende que criança é criança, né? A metodologia é outra, ela está ali, ela tem que gostar do que está fazendo. Sim. Você não vai passar 20 flexão de braço para criança, mas tem professor que passa. Não dá. Essa questão da criança foi algo curioso e que foi inserido a mim quando eu estava ainda na faixa roxa, a voluntariedade, né, e o fato de ensinar de forma involuntária as crianças, até porque criança dentro do tatame, naquela época não era algo proveitoso, né? Exatamente. Os professores eles nunca olharam as crianças como algo proveitoso, até porque o foco sempre foi os adultos. Hoje se inverteu tanto o papel da situação que hoje a maioria das escolas de artes marciais entende que a base é a criança e que se ele tem a criança como base, facilmente ele vai ter um atleta fidelizado por longos anos, entenderá aquela metodologia, irá passar aquilo adiante, será facilmente a sua melhor propaganda gratuita, né? Então, as escolas acabaram invertendo, a maioria das escolas acabaram invertendo esse papel também. Claro que continuam atendendo adulto, hoje o meu forte, né, até pelaquilo que eu comecei, são as crianças e os adolescentes. Claro que hoje eu sou autossuficiente, sou muito feliz com isso. Eu tenho um número muito significativo de adultos, homens e mulheres, mas os meus olhos ainda brilham quando uma criança chega ali, é inserida, se adapta à modalidade. Então isso me traz muita satisfação. E é legal que é um ambiente que você molda o caráter da criança, não só a parte física,
Porque os pais às vezes vão, vamos fazer uma atividade física, mas não é só isso não, viu, pais? É o caráter da criança que está sendo formado dentro do tatame. Exatamente. E hoje, Carlos, eu não sei, eu acredito que isso seja uma situação do momento em que a sociedade vive. Hoje, a maioria dos pais utilizam o celular como subterfúgio para poder ter o seu momento, né, de descontração e de descanso. De contrapartida, insere o celular, insere os jogos, os emuladores na vida das crianças cedo demais, com o intuito de fazer com que aquela criança gaste o tempo dele, gaste as horas dele naquele ambiente. Só que isso tem causado um efeito, né, contrário nas nossas crianças. A questão cognitiva, do fator de aprendizado, situações simples que no nosso tempo, na nossa época, eram fáceis de serem solucionadas, hoje está se tornando um problema. Lateralidade, falta de atenção, introversão, ansiedade, né? Até o caso de situações de depressão, sem falar na questão da obesidade infantil que explodiu dentro do nosso país e hoje é vista, né? A cada 10 crianças, 8 estão sofrendo de sobrepeso. Sim, isso é um fato, até porque hoje eu nunca tinha ouvido falar antigamente crianças com diabetes. A coisa é séria e é legal os pais eles colocarem as crianças numa atividade física, num tatame. Borracha, já está encerrando o nosso tempo, mas eu queria que você deixasse aqui o seu recado final aí, sua mensagem para o pessoal, para os seus alunos, ex-alunos. Carlos, mais uma vez, gostaria de agradecer a você, a TV Polo, a todos vocês aí que estão nos assistindo, dizer o quão importante a arte marcial de modo geral para a vida e para dentro da sociedade, seja de um pai, seja de uma criança, o quanto ele pode ser inserido e a diferença que pode fazer dentro da sociedade e dentro do cotidiano do dia a dia dele. Assim como foi comigo, acredito que hoje você tem muitos exemplos assim, aquele que talvez esteja nos assistindo hoje possa ter esse mesmo preconceito que eu tive, mas eu falo, facilmente você vai ter muito mais qualidade de vida e dificilmente você não será muito bem recebido, muito bem acolhido dentro da arte marcial. Obrigado a todos vocês mais uma vez. É isso aí, você que está em casa, que tem aquele preconceito com você mesmo de fazer o seu primeiro dia de aula, não importa a idade, não importa o sexo, não importa o peso. Eu tenho alunos de mais de 60 anos que tiveram a coragem de começar e hoje não querem parar. Então procure uma academia, procure um professor capacitado, como aqui o professor Borracha, e deixe o preconceito de lado. A gente vai ficando por aqui, continue com a gente, fique ligado.